Eu sou Paulo Nogueira Batista Júnior e venho aqui hoje fazer mais um daqueles pequenos comentários sobre o quadro nacional e internacional, focando hoje no que eu considero uma questão essencial, que é saber em que medida a crise que nós estamos vivendo em 2020 não irá agravar o já grave problema da concentração da renda e da riqueza nesse país tão injusto que é o Brasil. A crise em si mesma pode ter esse efeito, mas ainda mais as medidas que o governo possa vir a tomar, ou está tomando já, para enfrentá-la. Normalmente os economistas encaram a questão de um ângulo, pelo menos a mídia tradicional encara a questão de um ângulo macroeconômico agregado. Formou-se uma unanimidade, até os economistas mais ortodoxos aceitam que na crise nós somos todos keynesianos, até hiper-keynesianos, e estão todos, ou quase todos, pregando rápido aumento do gasto público, da dívida pública, do déficit público e da emissão de moeda para fazer face à contração do setor privado e ao risco de recessão ou até depressão. Mas deixou-se em segundo plano um outro aspecto. Então essa unanimidade, como todas, para usar uma expressão de Nelson Rodrigues, é burra. Por que as unanimidades costumam ser burras? Porque elas tendem a lançar luz sobre um aspecto da questão e frequentemente obscurecem outro. Qual é o aspecto que vem sendo obscurecido por esta unanimidade atual entre economistas? É o lado distributivo, a questão distributiva associada à crise e à forma como o governo escolhe enfrentá-la. Então, se o governo, por exemplo, faz, como ameaça fazer no Brasil, uma transferência de recursos para setores ricos, pessoas de alta renda, bancos, o que ele faz? Ele agrava a concentração de renda, primeiro problema, e segundo problema, não é tão eficaz em estimular a ação da economia, a reação da economia. Por quê? Porque bota dinheiro na mão daqueles que não têm urgências, os ricos, e que não têm, portanto, uma propensão marginal a gastar tão alta. E se coloca muito dinheiro na mão dos bancos, como está fazendo o Banco Central, ele corre o risco de ampliar a dívida pública sem efeito sobre o crédito, porque os bancos retêm a liquidez recebida e não a passam adiante e não favorecem assim a expansão do nível de atividade econômica. É uma situação muito delicada e particularmente delicada é a situação do Banco Central. No Brasil, o Banco Central, historicamente, sofre de um problema grave, que é a sua captura por aqueles que ele deveria regular. Os regulados, os bancos, capturaram o Banco Central. E como? Através da famosa porta giratória. O comando do Banco Central é exercido de uma maneira geral por pessoas oriundas do mercado financeiro, do sistema financeiro privado, e para lá voltam. Então, por exemplo, no governo Temer nós tínhamos o Ilan Goldfein, aquela paquidérmica figura que demorou tanto a reagir aos desafios do momento e que era do Itaú e voltou para o sistema financeiro privado. Agora temos o Roberto Campos Neto, egresso do Santander e cujo destino, encerrada a sua passagem pelo governo brasileiro, será provavelmente também o sistema financeiro. Esses funcionários, esses executivos, têm que dançar conforme a música, por assim dizer. Ou seja, têm que agir de acordo com os interesses do sistema financeiro do qual provém e para o qual voltam. E ao fazê-lo, criam um problema público para o país, especialmente numa de crise grave, quando enormes atribuições e recursos são injetados pelo Banco Central no sistema, sob pretexto de, ou no afã de, enfrentar uma crise de gravíssimas proporções e evitar o colapso da economia e de instituições financeiras privadas. Então temos que estar muito atentos ao que faz o Banco Central, que é a raposa tomando conta do galinheiro. Nós temos, portanto, todo o interesse em evitar que o aumento da dívida pública seja desperdiçado, no sentido de que ele vá ampliar a liquidez, os resultados dos bancos, não se traduzindo em crédito adicional que possa beneficiar a economia como um todo, evitando que ela sofra uma grande recessão, até uma depressão econômica. Esse tema é muito complexo, não dá para fazer justiça a ele num comentário curto. Eu peço àqueles de vocês que tenham interesse em aprofundar a questão que visitem a minha página na internet, onde eu posto textos em que essa questão é tratada mais amplamente, www.nogueirabatista.com.br, ou no meu canal do YouTube, youtube.nogueirabatista.com.br, onde eu costumo postar vídeos como este, entrevistas e palestras que abordam essas questões em maior profundidade. Até logo!